Bom dia, querido. Semana que vem, sábado, nós temos o nosso encontro de homens, tá bom? Então, sábado, 8 horas da manhã, é dia 7 de março, nós temos o nosso encontro de homens, tá bom? Então, não perca, você que é homem aí, esteja conosco. 8 horas da manhã, traga alguma coisa para partilhar um café da manhã aí, tá bom? E no outro sábado, dia 14, teremos aqui o bazar da igreja também. Primeiro do ano, né? É o primeiro desse ano, tá bom? Então teremos o bazar aqui no dia 14. Tá bom? Hoje à noite nós temos ceia, então venha participar da ceia do Senhor também. Vamos orar, queridos, para nós começarmos o nosso momento de adoração? Senhor nosso Deus, que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Nós agradecemos, ó Deus, porque podemos nos reunir aqui para trazer louvores ao Teu nome, na certeza de que, mesmo vindo com tributos de louvor ao Senhor, quem sai daqui cheio de graça somos nós, ó Pai. Obrigado pela Sua bondade, pela Sua misericórdia. Que o Senhor receba a nossa adoração e fale conosco através da Sua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Quero convidar você que pode a ficar de pé para nós começarmos o nosso tempo de louvor e adoração do culto da manhã. Obrigado, Senhor, pelo nosso dia de hoje. Obrigado pela nossa manhã. Por todos os feitos que o Senhor tem revelado a nós, Pai. Nós somos gratos, Senhor. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto pra te dar louvor. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar pra ti. Tu me chamas pra brilhar também. E eu te dou essa canção, me levanto um clamor e te entrego o meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto pra te dar louvor. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar pra ti. Tu me chamas pra brilhar também. E eu te dou essa canção, me levanto um clamor, eu te entrego o meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória,
Obrigada também, Pai, porque o Senhor se entregou por nós. Obrigada porque no dia de hoje, no culto da noite, nós celebraremos a ceia. Nós lembraremos, Pai, do Teu sacrifício, da Tua entrega por nós, em favor de nós e por amor a nós. Obrigado, Senhor, porque esse é o maior presente que nós poderíamos receber. O céu encontrar que não é o seu lugar, um amor assim o mundo não conheceu. Deus.
momento de louvor e adoração tenha sido um momento para trazer verdades ao nosso coração e aquilo que nós somos em Ti também. Obrigado, Senhor, que esse momento agora que nós ouviremos a Tua palavra, nosso coração permaneça muito contrito diante do Senhor e também permaneça muito atento àquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. As crianças vão acompanhar a Cris para ensaiar para a Páscoa, tá bom? Então acompanhem aí a tia Cris. Olha lá, pro lado de lá, Melzinha, lá, ó. É. Isso aí. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Nós leremos do versículo 10 até o versículo 14. João 1, de 10 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito indo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor nosso Deus, que a Tua palavra, ó Pai, fale conosco nessa manhã e que nós, ó Deus, possamos crescer no conhecimento de Ti, no encontro que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós estamos lendo e meditando no Evangelho de João como o testemunho daquele que é amado por Jesus. João é conhecido como o apóstolo a quem Jesus amava. Não que ele não amasse os outros, porque a palavra de Deus fala que ele os amou até o fim, não é? Mas havia esse vínculo visto por todos de afeto entre João e Jesus. E assim como João, nós também queremos dar testemunho de Jesus Cristo como aqueles que sabem que são amados por Cristo. E por isso nós estamos olhando para o Evangelho de João desde o domingo passado com essa ênfase, a ênfase de que esse Evangelho dá o testemunho daquele que é amado por Jesus. João começa o seu Evangelho, como nós falamos no domingo passado, com esse texto super grandioso, falando no princípio, né? Quase que ele está contando a história toda de novo, né? A partir deste que ele chama de o verbo, ou aquele que é a palavra, o logos divino. Mas aqui, nesses versículos que nós acabamos de ler, ele está
mais focado no fato de que este que foi chamado por ele de Deus, de palavra, de luz, de vida, agora tomou um aspecto humano. Ele se fez carne, ele veio habitar no mundo que ele mesmo criou. Todo mundo foi feito por intermédio dele e ele veio habitar nesse mundo, mas o mundo não o reconheceu. O mundo não o reconheceu. E isso nos ensina muito sobre a própria natureza do nosso conhecimento de Deus. Como é que a gente pode conhecer a Deus? Nós fazemos parte de uma tradição, meus irmãos, que é uma tradição cristã muito dada a um conhecimento racional de Deus. Em que sentido? Nós entendemos muito automaticamente, muito naturalmente, que conhecer a Deus é saber o que a Bíblia está falando sobre Deus. A gente entende isso de maneira muito natural. Por isso que as nossas igrejas são marcadas por escolas dominicais, né? Por palestras, por cultos que dedicam uma grande parte uma grande parte do seu tempo ao sermão, né? Uma tradição, que é essa tradição protestante, muito focada nesse entendimento a respeito de Deus, que passa pela doutrina e que é entendido como que a gente pode chamar, né, de um conhecimento mais cerebral, vamos dizer assim, de Deus, certo? Muito bem. E, de fato, esse é um aspecto importante do conhecimento de Deus. Saber o que Ele nos fala, entender a sua palavra, compreender ponto a ponto, ser dedicado nisso, é algo muito importante. Mas essa não é toda a forma como Deus quer ser conhecido por nós. Há outras maneiras de lidarmos com Deus dentro da tradição cristã. E a tradição cristã estabeleceu outras formas. Não só essa forma do estudo, mas também a forma, por exemplo, da espiritualidade, do contato com Deus de uma maneira mais, vamos dizer assim, sensorial ou sentimental, se você quiser falar, né? Menos saber de Deus e mais sentir Deus. Focado mais na experiência. E você vai ver tradições cristãs muito dadas a esse tipo de vínculo. Por exemplo, a tradição pentecostal, tradições mais carismáticas, que vão levar a esse tipo de contato. Não é que essas tradições ignoram o conhecimento, né, da letra, e também não é como se nós ignorássemos o aspecto espiritual. Estou falando só de ênfase, tudo bem? Certo? E há outros ainda que vão trazer a superfície, vão colocar como centro do conhecimento de Deus o conhecimento litúrgico mesmo, a expressão cerimonial, em que o seu contato com Deus está nos aspectos cerimoniais, ali na mediação sacerdotal, nesse tipo de convívio. E nós também não ignoramos isso como igreja, nós também temos essa ideia, quando, por exemplo, nós estamos reunidos em adoração e alguém fala assim, o Senhor está no nosso meio, né? Ele disse que estaria conosco e tal. Então, tem essa questão. Eu vim aqui, quero ter um encontro com Deus, né? Ainda que Deus esteja em todo lugar, eu quero me encontrar com Deus aqui em corpo. Então, nós temos essas formas de lidar com Deus. A questão é que, quando nós falamos da palavra de Deus dentro da nossa tradição, mais dada a esse conhecimento e tal, nós frequentemente pensamos na palavra de Deus única e exclusivamente como o texto. A palavra de Deus é o texto. E não me leve a mal, não me interprete mal. A Bíblia é a palavra de Deus. Esse texto que nós temos na mão é a palavra de Deus.
Mas ela não é a palavra de Deus no sentido de que o nosso encontro com Deus se dá no encontro unicamente da leitura e da memorização e do decifrar um texto nos seus aspectos sintáticos, semânticos e tal. Não é isso. E por que não é isso? Porque nós estamos falando de um Deus vivo e presente. Nós não estamos falando de um Deus que morreu e não vive mais, e nem estamos falando de um Deus que está vivo muito distante, a gente só tem dele uma carta que ele deixou para a gente. Não é isso a nossa relação com Deus. Nós falamos de um Deus que é vivo e presente, de forma que quando nós lidamos com esse texto, não estamos lidando com o texto separados de Deus, distantes de Deus. Estamos lidando com o texto, com o Deus vivo, autor do texto, conosco. Então você pode encontrar na Escritura lugares que vão chamar de palavra de Deus o que está escrito na Bíblia, né? A Bíblia mesmo, o texto como palavra de Deus. E está certo? Claro que está certo. Mas você vai encontrar textos como esse, que vão chamar de palavra de Deus Cristo, que é Deus mesmo. E você vai então ter Deus como palavra de Deus. Entendeu? E aí, afinal de contas, quem que é a palavra de Deus? Qual que é a palavra de Deus? Algumas pessoas vão fazer uma distinção muito grande entre essas duas coisas. O que eles chamam de palavra encarnada e palavra escrita. Mas eu acho que essa distância não é tão grande assim. Na verdade, eu acho que essa distância nem existe. O que nós temos na Escritura é que nesse encontro com esse texto, nós encontramos com a palavra de Deus que é Cristo. E João dá algumas pistas disso. Então, vamos tentar entender um pouco isso no Evangelho de João. Olha só. João, meus irmãos, como eu já disse para vocês, ele escreve num tempo muito posterior ao ministério encarnado de Jesus Cristo. Num tempo em que essas pessoas que vão ler esse Evangelho não tinham visto Jesus andar na terra. Eles não sabiam nem como era a cara de Jesus. Eles não sabiam. Então, João, que agora já está de muita idade e provavelmente bem próximo da sua morte, está vendo que ele é basicamente uma das últimas testemunhas oculares de Jesus e que ele vai partir. E como essas pessoas vão se encontrar com Cristo? Como essas pessoas vão encontrar com Jesus? Como elas vão saber de Jesus? Então ele começa a dizer algumas coisas. Ele fala assim, olha, esse verbo, essa palavra, ele se fez carne, ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Nós vimos a sua glória. A glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele viu, eu vi, eu estou dando testemunho para vocês de que eu vi. Mas ele não vai parar nesse sentido. Eu vi, acredita no que eu estou falando. João, lá no final do seu evangelho, ele vai citar a história de Tomé. E quando ele cita a história de Tomé, ele diz assim, que Jesus fala para Tomé e diz, porque você viu, você creu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. De quem que João está falando quando ele diz isso? De todo mundo que veio depois, que não viu e creu. E ele diz mais, porque logo em seguida ele diz, olha, eu poderia escrever muito mais sobre Jesus. Em seguida, logo depois dessa fala de Jesus para Tomé. Eu poderia escrever muito mais, mas essas palavras estão aqui para que vocês creiam e crendo tenham vida eterna. Então, João está dizendo, nesse texto você tem o suficiente para crer e ter vida. Nesse texto você se encontra com Cristo e você não está em prejuízo em relação a Tomé, que viu e creu. Porque você é bem-aventurado por crer a partir do texto sem ver. Entendeu? Para aqueles que colocam Jesus
dentro de transformam Jesus num personagem de um livro, com quem você não convive pessoalmente, João faz um desafio. Não. Ele é a própria palavra de Deus. Sem essa palavra não tem palavra. Agora, para aqueles que querem o conhecimento de Jesus sem o texto, João fala, olha, essas palavras estão escritas para que você creia, para que você tenha vida eterna. O que nós acreditamos, meus irmãos, é que nós vamos à Escritura para um verdadeiro encontro com Jesus. Um encontro espiritual com Jesus Cristo. Tudo bem? Um encontro espiritual com Jesus. Não é simplesmente um entendimento cerebral. Eu costumo usar a seguinte analogia. Se eu quiser saber tudo sobre o Harry Potter, basta eu ler todos os livros sobre o Harry Potter. Certo? Se eu ler todos os livros do Harry Potter, eu saberei tudo do Harry Potter. Eu posso esquecer um detalhe ou outro, tal, tudo bem. Mas se eu ler com muita atenção e ler 20 vezes cada um, eu saberei tudo. Eu saberei tudo. Tá? Mas se eu quiser conhecer o Guilherme plenamente, não adianta eu ler tudo que existe sobre o Guilherme espalhado pela internet. Muita coisa, porque o Guilherme é muito famoso. Não adianta, entendeu? Por quê? Porque ele é uma pessoa real, ele não é um personagem de um livro. Entendeu? E mesmo que eu pegar uma pessoa que já morreu, sei lá, pensa aí no Santos Dumont. Se eu quiser saber tudo, você conheceu o Santos Dumont? Não. Mas já li todas as biografias dele e tal. Não conheci ele. Entendeu? Porque não é um personagem de um livro, uma pessoa com existência histórica. Jesus não é aquele que eu posso conhecê-lo apenas num livro, como se estivesse contido no livro, mas é aquele que, através dessas palavras, eu o encontro espiritualmente e verdadeiramente. Entendeu? Por isso que essas palavras não podem ficar só nas páginas, nem só no cérebro, nem só na língua. Elas têm que estar na nossa vida, na vida inteira. Ontem, ele não sabia que eu ia falar isso, o Ranieri, mas ele ontem falou sobre comunicação aqui para as famílias, e ele disse uma coisa, e eu até peguei um papelzinho, a Bianca que arranjou um caderninho para mim, para eu anotar, que eu falei assim, eu preciso anotar esse negócio que eu vou falar amanhã. Anotei aqui, aí depois eu fui confirmar com ele se eu fiz jus, né? Mas citando um teórico lá, Volton, né, Ranieri? Ele falou sobre a comunicação como relação, e aí ele disse uma coisa, e ele usou essa palavra várias vezes ontem, da coabitação. Da coabitação. A coabitação como comunicação, a comunicação como coabitação. E aí, quando você olha esse texto, você vê que a comunicação de Deus é uma coabitação, é um convívio. A palavra, mensagem, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Habitou. Então, como Deus se quis fazer conhecido, meus queridos? Não foi simplesmente lançando palavras, foi fazendo a sua palavra habitar no nosso meio, convivendo conosco. Então, o conhecimento de Deus reside num convívio com Deus, numa vida com Deus. E o que pauta essa vida com Deus é a Escritura. Entendeu? Então, um relacionamento muito mais dinâmico. E é por isso, meus queridos, que a palavra de Deus não passa. Não é porque ele é um texto que nunca fica antigo, não. As palavras mudam, a linguagem muda. E, né, o hebraico de hoje não é o hebraico do Antigo Testamento, o grego de hoje não é o grego koiné do Novo Testamento. As coisas mudam. A palavra permanece porque Deus permanece. E ele continua se encontrando conosco na sua palavra dia após dia. O tempo todo. E aqui a gente vê esse propósito de Deus de conviver conosco. Porque ele diz, eu vou inverter um pouquinho o texto aqui. Eu vou falar, deixa eu já fazer um spoiler aqui, um pouquinho. Hoje eu vou falar com vocês sobre duas dinâmicas aqui desse conhecimento de Deus. E na semana que vem eu vou falar da terceira dinâmica. Eu não vou falar as 3 hoje, vou falar só de 2 hoje. A terceira eu vou falar semana que vem.
Mas há duas dinâmicas, há duas mãos aqui desse conhecimento de Deus. E eu vou inverter um pouquinho o texto só pela ordem cronológica do que acontece. Ele diz no versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, habitou entre nós. Tá? A ideia aqui é, de fato, de fazer uma habitação. Alguns comentaristas destacam com muita propriedade de que a palavra remete a armar uma tenda. Né? Então, ele armou a sua tenda entre nós, ele habitou entre nós. Alguns vão até dizer que ele tabernaculizou entre nós, né? Ele fez seu tabernáculo entre nós. Né? Então, ele de fato habitou entre nós. Em Cristo está a casa de Deus entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa primeira dinâmica de Deus que escolhe se revelar. Deus poderia ficar secreto, misterioso, né? Ele não poderia ficar simplesmente misterioso? Mas ele resolveu se revelar. Ele resolveu se mostrar. Ele resolveu dar a nós o conhecimento de si mesmo. Entendendo, inclusive, que esse conhecimento de si que ele revela no mundo é graça. É graça. Ele não quer privar a humanidade de conhecer a Deus. Então, ele mesmo se revela a nós. Mas a forma como Deus se revela a nós é maravilhosa. Porque ele não vem se revelar a nós simplesmente mostrando a sua glória num alto e sublime trono, como foi lá com Isaías, né? Não, ele vem habitar entre nós, tomando a nossa forma, tomando a forma de servo, forma humana, tornando-se carne, e mais, submetendo-se à condição de se fazer filho do homem. Jesus Cristo é chamado de filho do homem, quando ele é filho de Deus. Ele toma a decisão de ser Deus encarnado, filho da humanidade, entre nós. É uma participação profunda e plena da nossa natureza e da nossa condição. Por que Deus tem que escolher se revelar dessa maneira? Porque a forma de Deus se manifestar entre nós não é apenas para que nós o temamos. Não é apenas para que nós saibamos que Deus existe. Para isso a gente não precisava dessa revelação. Não precisava. Paulo fala aos Romanos lá que o que de Deus se pode conhecer foi revelado. O seu eterno poder e a sua divindade. Está revelado na natureza. Se era só para saber que tem um Deus, não precisava. O ateísmo na história da humanidade é minúsculo. A maior parte dos humanos acreditam que Deus existe. Acreditam hoje e acreditaram na história. Se fosse só por isso, não precisava. Deus não quer simplesmente aparecer e falar, tem Deus, hein? Na casa da mãe Joana, não, tem Deus. Ele quer com isso revelar quem ele é na dinâmica da relação. Então ele toma essa posição de horizontalidade conosco. Ele vem ao nosso nível e relaciona-se conosco, moldando a forma como nós nos relacionamos com ele e como ele se relaciona conosco e nos dando, de fato, aquilo que o texto disse antes, vida. Porque vida, meus irmãos, não é simplesmente respirar. Vida é tudo o que a gente coloca ao redor dessa respiração. Todo esse mundo simbólico que a gente cria. E ele vem marcar dessa maneira. Essa escolha de Deus de se revelar como parte da humanidade, de assumir a nossa natureza em Cristo, isso é algo maravilhoso, com um potencial transformador gigantesco. Essa é a primeira dinâmica. Deus resolve se revelar tomando a nossa forma. Isso é maravilhoso. Mas tem a segunda dinâmica. Ele diz que ele veio para o mundo, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam.
Mas ele diz no versículo 12: aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Então, Deus em Cristo se faz filho do homem. O homem em Cristo é feito filho de Deus. Deus em Cristo escolhe habitar na humanidade, habitar com os seres humanos, habitar entre nós e assim se revelar, criar uma relação. Mas em Cristo nós nos aproximamos da própria Trindade numa relação espiritual profunda. Pedro talvez seja aquele que vai levar esse tema ao extremo na sua afirmação bíblica, na sua epístola, quando ele diz que nós somos coparticipantes da natureza divina. Então, Deus em Cristo participa da natureza humana, assume a natureza humana. Os seres humanos em Cristo tornam-se coparticipantes da natureza divina. E o que isso significa para nós na nossa vivência, no nosso dia a dia? Significa, irmãos, que nós precisamos nos voltar para essas palavras como quem quer encontrar com a palavra. Quando nós falamos sobre buscar as Escrituras em meditação e oração, é por isso. É por isso. Nós não ignoramos que essas Escrituras são palavra de um Deus a quem nós acessamos diretamente em oração. Quando nós oramos e pedimos que o Senhor nos ilumine para que nós compreendamos a sua palavra, é por isso. Porque nós sabemos que nós podemos distorcer o que está escrito, mas Ele nos ilumina, já que nós lemos na companhia do próprio autor o texto bíblico. Mas ainda mais do que isso, nós queremos ler, sermos iluminados por Deus, crermos nessa palavra, mas vivermos como quem convive com esse Deus. Marcados por essa convivência com esse Deus. E para isso nós precisamos entender que Ele habita entre nós e que nós também habitamos nele. Porque se nós somos feitos filhos de Deus, Ele nos colocou na mesa da família. Ele nos colocou dentro de casa. Nós somos feitos filhos dele, então Ele nos colocou dentro de casa. Então a gente está coabitando com Ele. Se a gente está coabitando com Ele, a gente quer viver com Ele, quer conhecer mais dele. Então veja, quando nós, na vida de igreja, somos conduzidos a um tipo de vivência, não é porque, meus irmãos, nós somos um grupo muito cri-cri com a forma de viver, não é por isso. Quando nós, como igreja, levamos a sério a questão do pecado e da santidade, não é porque nós somos moralistas insuportáveis, ainda que vez por outra sejamos, e esse seja um pecado. Mas não é essa a razão, não é esse o fundamento. A razão, meus irmãos, é que o próprio conhecimento de Deus é uma forma de vida, é uma convivência, é uma relação com Deus manifestada em práticas, em formas de viver. Então não faz sentido sermos uma igreja que conhece a Bíblia, tem o entendimento, sabe versículo decorado, ganha disputa de desembainhar espada, qualquer coisa do tipo, se não tiver vivência, meus queridos, se não for marcado pela maneira de andar. Esse versículo que fala que Deus armou sua tenda entre nós, ele é uma referência à história do povo de Deus no Antigo Testamento, em que Deus também habitava no meio do povo e ao redor do tabernáculo, as pessoas armavam as suas tendas, o tabernáculo estava no meio. E aí quando essa tenda era levantada e os levitas iam carregando,
ela ia andando, e aí a coluna de fogo à noite e a nuvem de manhã ia andando também. E quando a nuvem descia, era a hora de você estabelecer de novo a tenda do encontro e deixar ali é o lugar de encontrar com Deus. Vamos armar acampamento aqui. A gente vai onde Deus for, a gente anda por onde Deus andar. Então, se a gente é zeloso da forma de viver, é porque a gente quer andar por onde Deus anda. Porque se a gente não andar por onde Deus anda, é deserto, é ermo, é solidão, é ficar abandonado. Então, a gente anda por onde Deus anda. E assim a gente conhece a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, eu falei de 2 dinâmicas. Semana que vem eu vou falar da terceira. Mas um pequeno spoiler. Quando Deus arma o seu tabernáculo entre nós, nós como povo armamos os nossos tabernáculos ao redor dele. Mistério. Semana que vem a gente fala sobre isso. Vamos orar, Cris? Abaixa sua cabeça. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que o Senhor nos ensine, ó Pai, a andar por onde o Senhor anda, a viver como o Senhor quer que vivamos, a de fato, Deus, termos em vida um encontro com o Senhor, não simplesmente um conhecimento cerebral, textual, bancário das Escrituras, mas termos, ó Deus, um conhecimento de vida, ó Pai, de experiência, o entendimento encarnado da sua palavra. Que assim seja nessa igreja, na vida de cada um de nós, para sempre. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.